Saudações a todas, todos e todes, bem-vindos a esse curso Racismo e Antirracismo no século XXI. Eu me chamo Aide Paixão, eu sou advogada, antropóloga e capoeirista. Esse curso, ele foi dividido numa metodologia a partir de 3 pilares: passado, presente e futuro. Passado, porque quando nós vamos tratar sobre as questões, as relações étnico-raciais, nós precisamos retomar o nosso passado, os acontecimentos históricos, para compreender quais são as heranças e as consequências desses fatos no nosso presente e para assim poder transformar e mudar, construindo o futuro que nós queremos, que nós almejamos. E esse futuro é sem racismo, com certeza. Dentro dessa metodologia dos 3 pilares, passado, presente e futuro, nós também queremos fornecer para vocês, professores, lidarem da melhor forma possível em situações de discriminação ou racismo dentro de sala de aula. E também vai abordar diversas dimensões do cotidiano escolar de vocês, como por exemplo, nas relações, nas atitudes, até na própria proposta político-pedagógica, como lidar com os recursos didáticos e pedagógicos, no acesso e permanência e no sucesso escolar dos estudantes, na própria educação dos profissionais envolvidos, na gestão democrática da escola e também para além dos muros das escolas. Então, vamos para o nosso primeiro módulo, passado. O que nós precisamos saber? A aula 1, nós vamos falar sobre o conceito de raça. A raça, afinal, o que é? Da onde que vem essa palavra? Ela é uma palavra que vem do latim, que significa categoria ou espécie, e ela foi criada pelos povos europeus nesse contexto de colonização de outros povos, em especial os povos americanos, africanos e asiáticos. A raça, ela foi então uma construção social que legitimou a exploração, a colonização de povos que seriam naturalmente inferiores somente por não pertencerem aos povos europeus, somente pelas suas diferenças. Essa palavra, ela criou um conceito que não tem embasamento científico, não há estudos comprovando. Na verdade, o que nós sabemos é que cientificamente só existe uma raça, a raça humana, a Homo sapiens. Eu brinco que se a gente fosse abrir a barriga de todo mundo, vai sair o mesmo sangue vermelho. Então só existe uma raça. Porém, ela foi criada, como uma construção social num contexto histórico específico e que disfarça interesses econômicos por trás da colonização, da exploração de outros povos pelos outros. De acordo com esse conceito, nós teríamos 4 raças: a raça branca, que seria oriunda dos povos europeus, a raça negra, que seria oriunda dos povos africanos, a raça amarela, que seria oriunda dos povos asiáticos, e a raça vermelha, que seria oriunda dos povos indígenas. Cada uma dessas raças, elas teriam diversas populações inseridas dentro. Porém, esse conceito de raça, ele não se confunde com o conceito de etnia. Etnia, ela se refere às matrizes etnolinguísticas, a um conjunto diferente de hábitos, de culturas, de línguas, de valores proferidas, professadas e valorizadas dentro de cada povo. Então, por exemplo, se a gente colocar os povos indígenas, existem diversas etnias. Existe a etnia Cariri-Chocó, etnia Tupi, a etnia Guarani e etc. Dentro da população negra, se a gente for ver, existem diversas etnias. Por exemplo, no continente africano, nós temos os povos Bantus, povos Jeje, Nagô, Zulu, Chokwe. E cada etnia tem as suas especificidades, as suas relações com a natureza, com a sociedade, entre si. Então, são conceitos diferentes de raça e etnia que nós precisamos saber distinguir, mas sempre tendo em vista
que a raça, na verdade, ela é uma construção social. Contudo, diante desse contexto da colonização, nós precisamos continuar utilizando ela porque ela produziu efeitos históricos. Então, para questioná-la, a gente também utiliza. Em relação à colonização, o Kabengele Munanga, um autor muito importante nesses estudos, ele diz que a colonização ela representou a tríplice redução do povo negro. Uma redução ontológica, epistemológica e teológica. Vou começar com a teológica. A teológica porque a Igreja Católica legitimou a colonização, a subalternização de povos africanos, porque eles seriam, teoricamente, descendentes dos filhos de Cã, que teria cometido aí alguns pecados, algumas más condutas perante a história da Bíblia e por isso mereceriam ser escravizados, ser explorados. Epistemologicamente, porque reduziu a toda a diversidade, a riqueza cultural de lidar com a sociedade, com a natureza dos povos africanos, como se fossem inferiores à civilização, como se eles não fossem civilizados, como se fossem inferiores à civilização europeia. E ontológica, que seria uma questão em si, somente pelo fato de serem africanos, de terem uma tonalidade de pele escura, de terem hábitos e costumes diferentes, eles seriam inferiores. Também sobre a colonização, um outro autor que eu gosto muito de trazer, que é bem importante, que é o Aimé Césaire. Ele é martinicano e no seu livro, O Discurso sobre o Colonialismo, ele diz que a essência da colonização é a violência. Por isso que ainda é tão dolorido, por isso que ainda é tão delicado e sensível quando nós vamos falar sobre esse assunto. A essência da colonização foi a violência e foi a desumanização de povos inteiros. Foi um projeto genocida, um projeto de extermínio de diversos povos, de extrema crueldade e violência. E além disso, a colonização, ela desumaniza também o próprio colonizador. E é isso também que a gente não fala, mas o próprio colonizador se torna animal a partir do momento que considera o colonizado, o outro, como inferior, como animal. Ele também se desumaniza, ele também se modifica a partir dessa violência. Em 1971, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela declarou o Ano Internacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial e ela contratou o Lévi-Strauss, um famoso antropólogo francês, para fazer um estudo. E ele fez um estudo chamado Raça e História e ele produziu um texto, uma conferência chamada Raça e Cultura, em que nesse texto ele fala que na verdade não existem diferenças raciais. A raça realmente ela não tem embasamento científico. O que existe são diferenças culturais. São diferentes culturas, cada uma com a sua forma de lidar com a natureza e com a sociedade em geral. Então, com isso, fica demonstrado aqui que a raça ela não possui embasamento científico, mas nós ainda utilizamos esse termo para questionar e para promover essa reflexão da nossa sociedade, já que ela produziu efeitos históricos, mas é importante destacar que ela foi criada pelos povos europeus colonizadores para explorar outros povos, como os americanos, asiáticos e africanos.